Cristo ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos hoje comemorando o segundo domingo da Páscoa. A Páscoa que é a festa das festas. A Páscoa que é o nosso porto de chegada e ponto de partida para a vida eterna. A Páscoa que é o fundamento da nossa fé cristã. A Páscoa que é o dia que o Senhor fez. Pois, misteriosamente, a igreja coloca um domingo depois da Páscoa, o domingo de São Tomé, que podemos dizer é o domingo da incredulidade, que não é só de Tomé, é nossa. E a providência divina, através da igreja, coloca no seu calendário litúrgico este domingo, depois da Páscoa, o domingo da incredulidade. A pergunta é, por quê? Qual é o fundamento disso? Porque isso é uma contradição lógica. Viver a Páscoa e, de repente, a incredulidade. Tivemos, no domingo de Páscoa, a carta do patriarca, que nos fala desse tema. Há 40 anos, quase 40 anos, que nós, que estamos aqui na igreja, ouvimos este evangelho, e de repente se abre uma outra perspectiva em relação à incredulidade de Tomé. Porque o Senhor Jesus Cristo, apesar de ressuscitado, apesar dos milagres, ainda é negado, ainda há incredulidade, ainda há desconfiança. E isso é o retrato da nossa condição humana. Nós, em algum momento, ou sempre, ou alguma vez, duvidamos de Cristo. Ah, mas eu acredito em Cristo, estou na igreja, estou na liturgia. Sim, mas o patriarca mostrou. A nossa vida, em alguns momentos, nega a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo é viver numa outra dimensão, numa outra experiência, onde o pecado é vencido nas nossas vidas. Na caridade, no amor, na fé, na confiança, na esperança. E muitas vezes nós somos vencidos por esses inimigos da fé. O tropário de hoje nos fala exatamente disso. O tropário diz: a pedra do túmulo estava selada, uma grande pedra estava no túmulo de Cristo. Além do túmulo, havia guardas. Ou seja, não havia como escapar, né? O patriarca nos fala que o túmulo é o nosso coração. Aí começa a explicação, aí começa a compreensão da nossa incredulidade. É que Cristo ressuscitado só pode ser enxergado com um coração ressuscitado. Não é apenas uma compreensão intelectual. Ah, eu sei, já ouvi falar, eu li, eu entendo, eu aceito. Tal. Não. Cristo ressuscitado é a vida do cristão ressuscitado na fé de Cristo ressuscitado. Ou seja, isso aqui não é teoria. Isso aqui não é farisaísmo, que dizemos uma coisa e fazemos outra. E vivemos o contrário do que é a vida de um cristão ressuscitado. Isso é muito sério. Pela primeira vez nós vemos esta perspectiva, porque em Cristo sempre há riquezas dos seus tesouros espirituais. Então, vejamos rapidamente. Os judeus tiveram muitos milagres. O Mar Vermelho, a pedra no deserto que dava água,
Mesmo assim, alguns duvidavam. Mesmo assim, alguns foram para os ídolos. E os cristãos também não são diferentes. Nós não somos diferentes na questão da incredulidade. Os familiares do Senhor, os irmãos do Senhor, filhos de José, irmãos de adoção de Jesus Cristo, não acreditaram também neles. Os apóstolos também não acreditavam, estavam aí esperando, né? Em algum momento duvidavam. O próprio apóstolo Pedro disse: Senhor, cura minha incredulidade. Vendo o milagre de Cristo, Pedro foi honesto para dizer: Senhor, eu não acredito, cura minha incredulidade. Depois o Cristo ressuscitado apareceu e não o reconheceram. No caminho de Emaús, 2 apóstolos conversaram com ele e não o reconheceram. Então, a ressurreição não é um ato burocrático, automático, que Cristo ressuscitou e nós já vivemos Cristo ressuscitado. Não é. E qual é o mistério? O mistério é que Cristo, Deus, nos concede a liberdade, Ele não impõe a ressurreição. Esse é um detalhe que nos escapa. A ressurreição tem que ser descoberta. Nós temos que descobrir que Cristo ressuscitou na nossa vida. Não é uma questão exterior, não é uma questão teórica, conceitual, moral, ética, o que seja. É uma experiência do Cristo ressuscitado. Que se Cristo não ressuscitou para mim, não vai ressuscitar para ninguém. Na minha experiência de vida com os outros. A liberdade de Cristo, a encarnação de Cristo, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, nada da vida de Cristo foi imposta. Nada. Respeitou a nossa liberdade. Isso explica e abre espaço para a nossa incredulidade. Isso já começou lá no paraíso, de novo. Acreditar em Deus, aceitar ou não, depende da nossa liberdade. Isso é um problema que muitos não entendem, e pior, que nós não conseguimos escapar da nossa liberdade de dizer não. E dizemos não quando nós não fazemos a caridade, quando nós não perdoamos, quando nós não rezamos, quando nós não vimos para a igreja, quando nós não comungamos. Tudo isso é incredulidade. Portanto, Cristo ressuscitado é uma vida transfigurada. Nós não podemos ser cristãos de carteirinha. Isso aqui não é um clube, não é um sindicato, não é um partido, não é um escritório, não é uma ONG. É uma realidade, é uma experiência existencial, espiritual, que tem que ser vivida. E como se faz isso? Na oração, na confissão, na Eucaristia, na leitura das Escrituras, na meditação, na contemplação da obra de Deus. Até contemplando a natureza, nós deveríamos enxergar a Deus aí. Deus na nossa vida. Mas vivemos como se esse milagre da existência da própria natureza, da nossa própria vida, fosse como um acidente. E não é um acidente. Tudo em Cristo, diz a tradição da igreja, é milagre e salvação. Tudo em Cristo é milagre e salvação. Tudo. Mas nós não enxergamos. Há uma pedra, há soldados aí que estão nos vigiando, que estão impedindo que nós vejamos o túmulo aberto. O túmulo aberto significa a morte foi vencida. O amor prevaleceu. A vida é maior. A graça é maior. O amor
de Deus é maior, a bondade de Deus é maior, a misericórdia de Deus é maior. Tudo isso significa o túmulo vazio. Cristo, que estava num túmulo, sai do túmulo e ocupa o lugar onde ele está sempre. O Criador, o trono de Deus. Ele sai do trono e sai do túmulo, corrigindo, sai do túmulo e volta para o trono. E o trono é isso assim, a criação, e nessa criação cada um de nós é uma criatura de Deus, no plano de Deus. E nós não conseguimos enxergar. Algumas pessoas pensam que são acidentes de vida terem nascido. Nascer é um milagre. Por quê? Porque você faz uma corrida contra milhões de espermatozoides. Milhões. E você conseguiu atingir o ovo. Você conseguiu sobreviver os 9 meses. Conseguiu chegar à idade adulta. Isso é um milagre. Acordar cada dia é um milagre. E nós não enxergamos. Ah, é mais um dia, que coisa chata. Meu Deus. Os judeus têm uma oração muito curiosa, agradecem a Deus. Diz assim: satisfeito eu diante de ti, Rei vivo e existente, que me devolveste a alma com grande gratidão, compaixão. Tua fé em mim é muito grande. Não é porque eu seja alguma coisa grande, não. É porque a fé dele é grande. Tudo em Deus é grande. Não é pequeno. E se Deus lhe dá a vida para uma coisa grande e não pequena. Nós é que amesquinhamos a nossa vida. Fazemos nossa vida medíocre, pequena, egoísta, ridícula. E não é isso que Deus fez. Não é isso que Deus fez. Então, tudo isso é o pacote da incredulidade. Tudo isso é o pacote da negação do milagre de Deus na minha vida, na nossa vida, na sua vida, e nós não enxergamos. Então, para concluir, peçamos a Deus a graça de enxergá-lo. Peçamos a Deus a graça de encontrá-lo enquanto é tempo. Porque o tempo aqui é o tempo do encontro com Deus, antes da morte. Não é depois. É um encontro pessoal com Cristo. Que Cristo não seja apenas uma madeira, um objeto, um decorativo, que seja uma realidade, uma presença viva, uma pessoa viva na sua vida. Isso chama-se presença de Deus. Estar diante de Deus é uma experiência. Não é um conceito, não é uma ideia, não é uma maluquice. É experimentar a Cristo. Quando perguntaram, tu és o Cristo? Ele disse, provai e vede como o Senhor é bom. Provai significa experimentar. Ver vem depois. Mas não fazemos o contrário. Queremos ver primeiro como Tomé, para depois experimentar. É o contrário. Provai e vede como o Senhor é bom. Então, o cristianismo não é intelectualidade, não. Experiência. Não por acaso ele chamou pescadores, pessoas simples. Não chamou intelectuais, não chamou os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Chamou pessoas simples. E eles experimentaram a Cristo. É por esse motivo. Portanto, busquemos o Cristo ressuscitado. Porque Cristo não pode continuar
preso na cruz, onde muitos o colocamos. Temos que tirar Cristo da cruz. E que venha morar no meu coração, na minha vida, na minha experiência. Aí sim, Cristo ressuscitado. Aí valeu a pena ele morrer por mim. Porque ele morreu por mim, por nós, por cada um de nós. Isso é pessoal. E assim todos possamos caminhar com Cristo ressuscitado para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.